Bom, então essa é a nossa aula dos métodos de seleção, né? E a gente vai olhar alguns conceitos que a gente viu. Como eu falei, essa disciplina, como ela é cumulativa, a gente tende a aumentando a complexidade do problema e entendendo o sistema como um todo desde da nossa primeira aula. Então, para a gente revisar alguns conceitos, o que é seleção? É a escolha de indivíduos que serão utilizados como reprodutores, ou seja, pais na próxima geração. E a ideia da seleção é aumentar a frequência de alelos favoráveis. Favoráveis ao quê? A características que o mercado está naquele momento selecionando. Então, sempre que a gente for fazer a seleção, ou seja, a escolha de indivíduos para eles serem pais na próxima geração, primeiro o olho no mercado. O mercado está absorvendo aquele tipo de característica, aquela quantidade de determinado produto, então é aquilo que você vai ter que selecionar os animais para a próxima geração. Bom, então o efeito favorável da seleção ela depende de quê? A existência de variabilidade, intensidade de seleção, tamanho efetivo da população e do método de seleção, que é o que a gente vai falar hoje. Então, dentro de um programa de seleção, a gente tem que imaginar assim, o que eu vou selecionar? Para onde eu vou selecionar? Ou seja, o ambiente que eu tenho hoje, o animal para ele sobreviver e ainda me produzir alimento, produzir produtos, né? Ele fornecer produtos naquele sistema de produção de maneira eficiente, como que ele é daquela maneira? Então, essas ideias e esse planejamento tem que ser feito todo antes de simplesmente ir lá e fazer o acasalamento dos animais. Então, qual é o objetivo dessa seleção minha? É aumentar uma característica, diminuir outra característica? Eu posso diminuir meu intervalo entre partos. Eu posso aumentar minha eficiência de crescimento. Então, isso tudo tem que ser pensado antes de simplesmente fazer o acasalamento dos animais. E como eu vou fazer esse sistema? Como é que eu vou fazer? Quais são os critérios? Quais são as metodologias que serão utilizadas? Eu vou utilizar essa transferência de embrião? Como é que eu vou aumentar o meu ganho genético por geração? Então, isso tudo tem que ser pensado antes da gente simplesmente chegar lá e fazer o acasalamento. Então, tem que ser planejado, gente. O melhoramento genético ele tem que ser planejado e muito bem planejado. Porque o melhoramento genético ele tem um certo custo. Assim como qualquer outra melhoria no sistema de produção e modificação no sistema de produção. E ainda, como o melhoramento ele é para o médio a longo prazo, o produtor não vai ver isso no curto prazo. Então, isso tem que ser planejado para que ele entenda que isso, ao longo do tempo, só vai trazer benefícios e, no final, lucro. O produtor tem que ver a remuneração por cima daquilo. Porque senão nada adianta eu vou ficar naquela teoria de acasalamento, no método, vou usar BLAP, vou usar índice. Quais são utilizar toda essa teoria em cima do produtor e ele simplesmente não enxergar a remuneração para ele. Então, tem que se pensar, por isso vocês estão tendo essa formação técnica, teórica, nesse primeiro momento, para que vocês consigam enxergar todo esse complexo e aí de passar de maneira mais fácil e de maneira planejada para poder buscar sempre o melhoramento genético e o ganho genético ao longo das gerações. Bom, então, no nosso método de seleção, a gente vai levar em consideração o valor genético ou econômico do animal. A gente vai pensar nas características que a gente vai ver, se existe correlação entre essas características. E o melhor método, ou seja, é aquele que eu vou buscar o máximo de ganho por unidade de tempo. Então, se eu tiver um intervalo de geração de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, eu tenho que sempre pensar o quê? Maximizar esse ganho em determinado tempo. Claro que visando nisso de maneira econômica. Não adianta a gente filosofar e imaginar que eu vou fazer uma transferência de embrião e às vezes isso simplesmente não vai se concretizar. O produtor não consegue fazer, esse custo econômico para ele é muito alto e ele no final não vai ter o lucro que ele esperaria. Então, sempre que a gente vai fazer no programa de melhoramento genético, imaginar o nosso progresso genético, a gente não pode esquecer do nosso ganho genético, que é a nossa intensidade de seleção, a nossa herdabilidade, o desvio padrão da nossa característica fenotípica dividido pela determinada unidade de tempo. Então, cada espécie que a gente vai ter doméstica, a gente tem que imaginar e já tem que olhar na literatura o intervalo dessa geração.
Então, se a gente reduzir o intervalo de geração, como ele é do denominador, a gente aumenta o nosso progresso genético. Se a gente observar características que tenham maior herdabilidade, o nosso ganho genético vai ser maior. E a nossa intensidade de seleção é a mesma coisa. Quanto maior a nossa intensidade de seleção, maior é o nosso ganho genético. Então, olhando para essa função, a gente já sabe em que a gente precisa pensar para poder sempre pensar e predizer o nosso ganho genético. Então, a ideia nossa é sempre prever para prover. Isso é sempre que eu falo com vocês. Então, vai predizendo para que vocês vão no futuro, vocês vão conseguir prover para um produtor, prever para o mercado aquele produto da melhor qualidade possível. Então, dentro dos métodos, a gente tem um método mais simples, que é o chamado de método Tandem, que é o método simplesmente de escolher uma característica, excluir todas as outras, até que a gente atinja um nível desejado. Então, eu miro uma característica, por exemplo, produção de leite. Eu quero ter uma produção média por animal de 20 litros, de 15 litros. Eu miro nessa característica e quando eu atingir esse nível dessa característica, eu posso mirar em outra característica e assim a gente vai mudando as características. Então, bateu o nível, a gente vai trocar de característica, selecionar. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz esse método Tandem são as correlações de características. Então, a gente já viu, né, na aula lá de correlação de características, que é pensar que quando a gente tem de maneira favorável uma característica para poder buscar outra característica. Então, eu posso mirar, a característica é mais fácil de mensurar, ela é mais barata, ela é mais simples, para poder ter um ganho genético em outra característica. E a gente também tem que pensar quando a gente tem uma correlação desfavorável, que às vezes selecionando uma a gente pode estar baixando a outra. Então tem que levar em consideração essa balança e esse balanço na hora de selecionar uma característica, já tendo em mente que você pode sim reduzir outra. Então, imagine que a gente vai ter algumas associações de genética favorável. Por exemplo, produção de leite com eficiência alimentar, espessura de tocinho com a quantidade de carne na carcaça. Então, uma característica está relacionada com a outra, só que de maneira favorável. Então, elas são diretamente proporcional. Quando uma aumenta, a gente tende a aumentar a outra. E, ao contrário dessa, a gente tem a associação genética desfavorável. Por exemplo, o aumento da produção de leite e a porcentagem de gordura do leite. A taxa de postura com o peso do ovo. Então, sempre que a gente colocar uma característica, por exemplo, a produção de leite, a gente já tem que ter em mente que, inversamente, como ela é inversamente proporcional à porcentagem de gordura, a gente vai estar reduzindo a quantidade de gordura. Então, a gente tem que colocar na balança na hora que selecionar uma característica, utilizando esse método. Como eu falei, é o método mais simples que a gente tem. É um método que vocês também têm que conhecer, mas que hoje ele é um método um pouco obsoleto. A gente pode utilizar outras metodologias que a gente vai ver mais para frente. Então, uma das vantagens dele é a mudança na preferência, no valor econômico da característica. Então, se o mercado trocou a característica que ele está selecionando, o que ele está tendo de preferência, a gente pode, numa geração para outra, trocar também a característica. E aí fica mais fácil. Então, a gente tem, utilizando aquela função do ganho genético, o ganho genético esperado pela seleção direta e pela resposta correlacionada. Então, quando a gente tem duas características correlacionadas e uma característica visando ela mesma. Então, a gente tem esses dois tipos de função, simplesmente para poder a gente já estimar o nosso ganho genético de uma característica para outra ou ela com ela mesma, né? Quando a gente tem um ganho resposta direta. Então, aqui tem um exemplozinho, só substituir as funções, vocês vão ter o ganho genético. Então, está aqui o exemplo para vocês, simplesmente a aplicação daquelas funções, quando eu tenho a resposta direta e quando eu tenho a resposta correlacionada. Bom, só para a gente concluir de maneira prática, quando a gente utiliza esse método Tandem, é que quando a gente tem uma resposta direta, ou seja, eu seleciono para a produção de leite, aqui só para deixar de maneira numérica, né? Imagine que a gente está selecionando para a produção de leite, a gente vai promover na próxima geração uma resposta de 210 quilos de leite para os animais em média.
Só que a gente tem que levar em consideração que isso pode fazer, em média, uma redução de 0,27% na porcentagem de gordura como resposta correlacionada. Então, sempre que vocês forem fazer a seleção utilizando esse método, pensem que a gente tem o outro lado da balança. Primeiro é o lado favorável, depois os lados desfavoráveis. Aonde que vocês vão achar essas respostas correlacionadas? Qual é a correlacionada positivamente e qual é a correlacionada negativamente? Gente, tem muito artigo na literatura já falando, tem muita revisão de literatura já falando disso. Então, é simplesmente algo que a gente encontra na internet de maneira bem acessível. Essas respostas, quando a gente tem uma correlação entre uma e outra para poder calcular essa resposta correlacionada. O segundo método que a gente vai ter é o método de níveis independentes de eliminação, que também é um método simples, que consiste no estabelecimento de níveis mínimos para as características sob seleção e abaixo dela, das quais os candidatos à seleção são eliminados. Então a gente pega duas características, por exemplo, e se a gente pegar os animais que estão abaixo daquela metodologia, por exemplo, peso na balança, se os animais estão abaixo daquela nota de corte, aqueles animais são eliminados. O problema é, quando a gente pegar animais com idades mais avançadas, a gente tem um ganho. A gente sabe que os animais já foram bons produtores e agora eles já começam no sistema de produção, já começa a decair a sua média de produção. E aí, às vezes, pode-se eliminar um animal que você sabe que geneticamente ele é bom, mas por ter uma idade avançada, ele não está mostrando o seu potencial genético na qualidade máxima, a gente não está maximizando. Então a gente tem que ponderar também e imaginar que selecionando dessa maneira tem que levar em consideração a idade desses animais. Então, como é que consiste esse método? Então a gente tem, por exemplo, aqui duas características, então eu tenho minha característica B, minha característica A, e aqui quando eu tenho os animais nos níveis de característica A e B. Então, quando eu pegar os animais que têm os dois, eu vou e seleciono os animais pelos níveis. Então, ele está acima do meu nível A para nota de corte? Tá. Está acima do B para nota de corte? Tá. Beleza, a gente vai selecionar esse grupo de animais. Se eu quiser imaginar, só pegar os animais só pela característica B, eu pego o nível de nota de corte da B. Pela característica A, nível de corte da A. Só que essa metodologia, ela nos proporciona selecionar mais de uma característica. O que a gente vai ver ao longo dessa aula é que a gente começa do mais simples, que é de uma característica, e agora vai incluindo um aumento de complexidade, um aumento do número de características que a gente pode selecionar. E aqui é baseado também em valores fenotípicos. A última metodologia a gente vai ver que a gente pode fazer baseado em valores genotípicos. Então aqui é tudo baseado nas médias dos animais, nos valores que os animais mostram para a gente, né? O valor fenotípico dos animais. E aí a gente vem para a terceira metodologia, que é combinar todas as características num único valor. Por quê? Se eu pegar aqui no anterior níveis independentes, eu vou pegar o nível de uma característica, depois o nível de outra característica, eu já tenho duas médias. Se eu aumentar o número de características, eu posso ter 3 médias. Se eu aumentar o número de características, eu posso ter 4 médias, 5 médias. E aí começa a ficar complicado. A gente pega, olha, esse animal é bom para a característica 1. Ah, mas ele não é bom para 2, mas ele é bom para 3, para 4, para 5. A gente começa a criar uma complexidade muito grande na hora de selecionar os animais. E aí o que se imaginou é, bom, por que não criar uma ponderação para cada característica? Criar um valor para cada uma dessas características. Ou seja, eu vou criar um índice baseado em várias características e resumir ela num único valor. Por isso chamado de índice de seleção. Então a gente pode resumir várias características dos animais num único valor e aí agora eu posso ordenar esse índice e aí pegar os melhores de maneira decrescente. Óbvio, se a característica for desse tipo de natureza. Então, dependendo do que você for fazer, pega o índice e pondera aquela característica de acordo com um valor, por exemplo, um valor econômico. Posso criar um índice a partir do valor econômico. E os animais que tiverem um maior valor, eu vou dar então um valor maior do índice para ele. E aí eu posso selecionar uma nota de corte de índice, não de característica 1, 2, 3 e 4. E agora eu resumo todas elas numa única característica. Ela tem o desempenho, esse método tem o desempenho em relação aos anteriores.
Justamente por isso, para a gente resumir num único índice várias outras médias. Então facilita isso na nossa vida, quando a gente está pensando nesse tipo de caso. E a gente tem, por exemplo, eu posso criar um índice para a vaca leiteira. Então eu tenho os valores lá de ponderações, por exemplo, a média de produções da mãe, a média de produções da própria vaca, a média de produção das suas meia-irmãs paternas. Então eu posso criar um índice baseado simplesmente pela característica de produção de leite dos seus parentes. Então eu posso pegar pela sua mãe, o dela e pelas suas meia-irmãs. Então eu vou ponderar esse B1, B2 e B3, são os valores de ponderação. Eu posso dar os pesos. Imagina como se fossem as provas de vocês. Então a gente pode ponderar as provas. Aqui é a mesmíssima coisa. A gente pode ponderar as características e ao final a gente vai ter o índice para os animais. Então vou resumir 3 médias num único valor e aí eu posso ordenar essas médias ou esse índice num único valor e eu ordenar e seleciono os animais que têm valores superiores naquele índice. Então facilita quando a gente começar a aumentar a complexidade. Outro índice que a gente pode ter aqui é na parte de suínos. Eu posso pegar a média de leitões nascidos, o ganho de peso diário, a conversão alimentar do indivíduo. Ou também a gente pode pegar a média de peso de pernil dos irmãos do indivíduo. Então a gente pode pegar uma série de características e resumir num único valor. Então, como vocês podem ver, o índice é extremamente flexível. E essa ponderação aqui também é extremamente flexível. A gente pode criar por ponderação econômica, por ponderação lucrativa, por ponderação de facilidade na logística. Então depende do que vocês estão pensando para poder criar esse índice. E aí, a partir disso, os animais são selecionados baseados nesse índice. Então eu posso pegar o meu fenótipo e do fenótipo eu crio esses valores de média para cada um, pondero e aí eu chego no nosso índice. Então esses Bs, eles podem sempre pensando de maneira a maximizar a correlação entre o índice de seleção e os valores genéticos verdadeiros. Então eu posso pegar um sistema de equação, posso criar, aumentar a complexidade num sistema de equação para quê? Para que ele me demonstre o valor genético verdadeiro. Então é uma predição, eu imagino que seja, é para tentar prever o valor que seja aqueles que têm o maior índice, aqueles indivíduos que têm o maior valor genético. Então eu não posso tirar também a ponderação simplesmente de maneira aleatória. Eu tenho que imaginar que aqueles animais que têm um índice maior são aqueles que têm um maior potencial genético. Logo, eles têm um maior valor genético para aquelas características. Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente for estimar esses valores de Bayes. Então, os índices de seleção, utilizando os ganhos genéticos desejados, eles podem ser um pouco, a gente pode ter um pouco de dificuldade para poder atribuir os valores econômicos das características a serem incluídas, mas a gente também pode buscar no mercado. Busca no mercado a facilidade, o retorno econômico. Então a gente pode sim pensar na hora de criar um índice isso. E o ganho genético desejado é uma expressão da quantidade de mudança, dessa característica que o melhorista deseja obter em seu programa de melhoramento. Então, cada fazenda pode ter o seu índice, cada sistema pode ter o seu índice, cada empresa pode ter o seu índice. Então, é isso que pode diferenciar o mais eficiente do menos eficiente. É na hora dele criar esse índice, ele criar um índice que vai potencializar os melhores animais e vai selecionar aqueles que são realmente superiores e não aqueles que são obras do acaso. Em uma geração, de maneira aleatória, aqueles indivíduos tiveram algum problema ou uma vantagem que fizeram eles ter um valor superior do índice. Então, os valores de ponderação ou coeficiente de regressão podem ser obtidos por meio de um sistema de equação, em que a matriz G ela pode ser a matriz de variância ou covariância genética, a gente vai ver mais para frente sobre essas matrizes, e o vetor de ganho genético pode ser esse vetor B. E também o vetor B ele pode ser obtido por a inversa dessa matriz de variância ou covariância genética multiplicado por esse vetor H. Então é só inverter a matemática dele para poder a gente chegar nesse vetor B. E aí a gente chega na nossa metodologia que a gente tem de mais novo
de estimadores ou de predição de valores genéticos. Então, todas as metodologias que a gente vai ter hoje, seja metodologia frequentista, metodologia bayesiana, utilizar redes neurais, todas as metodologias que são as mais novas que vocês podem imaginar, essas metodologias são baseadas nesse método de Henderson de 1963, que é chamado de BLAP, que trazendo para o português, a gente pode chamar de melhor predição linear não viesada. Ou seja, é aquela predição que a gente vai ter de maneira a não ter um vício baseado na população. A gente pode tentar generalizar o máximo possível de maneira que a gente possa generalizar para outras populações. É claro que depende do ambiente, depende de como os animais são produzidos, isso tudo, mas esse BLAP é o que a gente tem vocês podem ter de mais conhecido essa metodologia de BLAP. Por quê? Porque, só para resumir, esse artigo de 63 de Henderson, essa proposta dele, é que a gente vai ter uma predição de valores genéticos, ajustando os dados, ajustando os valores aos dados, que a gente observou lá na prática, os nossos fenótipos, e a gente vai utilizar ao mesmo tempo efeitos fixos, e a gente pode ter um número desigual de subclasses. Então, a gente pode ter animais ou anos, estou usando anos, e aí dentro do ano eu tenho as estações do ano. Só que às vezes um ano eu tenho 2 estações, outro eu tenho 3 estações, outro eu posso ter apenas uma estação, então de maneira desequilibrada ou de maneira desigual da subclasse. E a gente também pode utilizar essa metodologia de modelos mistos. Então a gente vai ter tanto efeitos fixos, imagine esses efeitos de ambiente, então eu posso ter estação do ano, ano de nascimento, nível de tecnologia. Então a gente pode ter esses efeitos fixos e também alocar junto os efeitos aleatórios. Então os efeitos aleatórios, como a gente já conversou, eles são tomados, como o próprio nome diz, de maneira aleatória. Eles são amostras de uma população. Então, por exemplo, os animais. Então, nesse modelo, a gente vai ter como saída as médias, por exemplo, a média de macho, a média de fêmea, a média do ano e também os valores que a gente quer predizer, por exemplo, os valores genéticos de cada um dos indivíduos, que até então os animais eram selecionados apenas por efeitos fixos. Então, eram médias populacionais. E aí, a partir dessa metodologia de Henderson, a gente pode fazer a seleção de maneira individual. Então, eu vou ter o valor predito genético para aquele animal. Isso traz como vantagem todas as outras, que era simplesmente pelo valor fenotípico. Outra coisa que a gente vai ter como vantagens do BLAP é incluir a informação completa da família por meio da matriz de parentesco. Então, eu não vou utilizar a informação só da mãe, só do pai, das meia-irmãs. Então, eu não vou me restringir ao grau de parentesco dos animais, e sim utilizar todos os animais que eu tenho de grau de parentesco dele, poder estimar, às vezes, indivíduos que a gente não observou ainda. Então, às vezes, o animal acabou de nascer, eu já posso ter um valor predito genético para ele, sem que eu tenha uma única observação para ele. Então, isso a gente tem como grande vantagem isso. A gente pode comparar indivíduos de diferentes níveis de efeito fixo. Então, eu posso comparar, às vezes, animal nascido no ano de 2014 e comparar ele com 2020, ou 2017, 2018. Eu posso corrigir isso para efeito fixo, e aí eu posso comparar animal nascido com 2014 com outras realidades. Então, a gente pode ter de maneira maior, com maior generalização. Então, a gente tem um poder de generalização maior quando a gente utiliza essa metodologia de BLAP. E outra vantagem é a avaliação simultânea de reprodutores, fêmeas e progênio. Eu não simplesmente vou me resumir ao reprodutor, ou só a mãe, ou só os filhos. Eu posso utilizar características de todos eles ao mesmo tempo. Outra vantagem que a gente já comentou é a avaliação de indivíduos sem observação. Ou indivíduos com observação perdida e com observação em uma das características. Então, às vezes, eu estou utilizando 2, 3, 4, 5 características, e aí em uma delas o indivíduo a gente não observou ainda, ou porque ele não entrou em idade reprodutiva, ou ele não teve filhos, ou ele não produziu leite ainda. Então a gente pode sim estimar um valor genético para quando acontecem esses casos. E outra vantagem é também a avaliação de características múltiplas. Então, lá, imaginando o índice de seleção,
em que a gente tem várias características que geram um único índice, a gente pode também avaliar, utilizando o BLAP, várias características, já tentar calcular o valor genético. Quando a gente já tem uma resposta correlacionada, já calcular a correlação entre essas características, isso tudo numa única análise. Então eu vou ter o valor genético de indivíduo para cada característica, o valor da correlação de cada característica, o valor das herdabilidades, então eu posso fazer isso tudo numa única rodada de análise. E também a gente pode utilizar as medidas repetidas. Então imagine para a produção de leite, onde a gente tem a primeira, segunda, terceira lactação dos animais, a gente também pode utilizar essas informações. Então essa metodologia de BLAP é como se a gente tivesse resumido todas as outras características e todas as outras vantagens dos outros métodos, só que agora de maneira melhor, de maneira mais contemporânea, de maneira que a gente vai tentar chegar ao mais próximo do valor verdadeiro genético desses animais. Então isso a gente tem como vantagem. Bom, dentro desse modelo BLAP a gente pode ter o modelo reprodutor, que é aquele modelo que a gente já viu, que é selecionando simplesmente um reprodutor, quando a gente acasala ele com fêmeas ao acaso, né? Então eu pego simplesmente um reprodutor, pego o sêmen dele, faço o acasalamento com várias fêmeas, e aí eu estimo o valor médio de todos os animais, e aí a partir disso eu posso chegar ao valor por reprodutor, que foi um exercíciozinho que vocês já fizeram até em outra aula. Esse modelo reprodutor lá, utilizando o método de ANOVA. Aqui a gente pode utilizar o modelo BLAP para poder chegar a isso. Que aí eu posso simplesmente resumir as informações dos reprodutores com a média das suas filhas, para poder calcular, por exemplo, a média daquele reprodutor para produção de leite. Então isso a gente tem como vantagem. O macho ele não produz o leite, mas eu posso pegar a média das fêmeas e estimar o valor genético daquele reprodutor para ganho de leite, para produção de leite. Outra vantagem desse modelo animal é a possibilidade de inclusão de observação de reprodutores, fêmeas, e também permite a avaliação de indivíduos que não têm progênie. Então, às vezes, o indivíduo nem teve filho ainda e a gente pode ter, sim, uma predição genética daquele indivíduo. Então, a gente já pode estimar um valor genético para ele sem que a gente não tenha observação nele ainda. Então, é uma grande vantagem. Às vezes, nasceu um lote muito grande e você quer selecionar para a próxima geração apenas 10%, 5%, 2%. Como é que você pode fazer? Você pode sim fazer uso do BLAP e aí vocês já vão ter uma predição genética desses animais sem que eles tenham ainda tido nenhuma observação sobre eles, apenas utilizando as informações dos parentes. Então aqui a gente tem as equações de modelos mistos propostas lá para o Henderson em 63. É o modelo, aí a gente está na maneira matricial, então não é nada diferente do que vocês viram lá na disciplina de álgebra linear, só que agora a gente vai ter algumas complicações um pouquinho maiores da relação lá que vocês viram de multiplicação e soma de matrizes, que é agora o uso de matriz inversa. Então a gente pode ter sim uma inversa de uma matriz, a gente vai utilizar, né, fazer uso. Por exemplo, esse x que tem essa linha aqui é o x transposto, então é x' multiplicado por r invertido, multiplicado por x normal, menos essas outras matrizes. Só que essas matrizes, elas não são difíceis de obter, gente. Essas matrizes são de maneira que a gente vai ter ali, são maneira que a gente tem como input na prática. Então são coisas que a gente tem no sistema de produção, e aí a gente cria essas matrizes, principalmente quando a gente vai utilizar, que é o que eu posso fazer, a gente pode fazer isso no R, e o que vocês realmente vão fazer lá no R, é pegar essas matrizes, aqui não é o resumo disso, é simplesmente a continuação, então em vez de colocar aqui na frente, eu vou colocar aqui embaixo, porque ela continua essa conta, mas não é nada difícil. Quando vocês têm esse símbolo de tio embaixo de uma letra, por exemplo, aqui Y e esse tio, o B, a gente tem esse tio, é porque a gente quer dizer que isso é um vetor. Então, todos esses que não têm o tio é porque eles não são vetores, e os que têm tio são os vetores. Então, nesse primeiro vetor aqui, o vetor B, é o vetor de médias de efeitos fixos. Então, a gente vai ver no próximo exemplo ali, o machos e fêmeas. Então, eu posso pegar a média dos machos e a média das fêmeas.
E aí, dentro dos machos, eu posso selecionar animais, e dentro das fêmeas eu seleciono os animais. E aí, como é que eu vou achar o valor genético predito dos animais? Aí eu vou ter nesse vetor G. Então, ao final, a gente vai utilizar, a partir do valor de B, o valor das médias dos efeitos fixos, a gente vai ter como entrada isso aqui nesse sistema de equações lineares para poder estimar o vetor G. E aí, ao final, o que a gente vai ter é o ranqueamento do valor genético predito dos animais. Então, vou tentar ver isso um pouco mais prático para que vocês consigam enxergar. Bom, esse exemplo foi tirado lá do livro, aquele livro que você já tem, isso tudo é no passo a passo lá do livro. Por quê? Porque não adianta eu simular e enviar para vocês outros números se vocês não vão ter como resposta verdadeira. Então, eu quero que vocês vejam como isso é feito, a gente vai ver isso, como é que é feito manualmente, e vocês vão programar isso lá no R. Então, a gente tem aqui um animal, do 1 eu tenho o animal 12. Quem são os pais desses animais? Então, a gente tem o pai K, W, H, I e J. Vocês podem observar que a gente tem um número de filhos diferentes para K, W, H, I e J. E a gente tem aqui o sexo. 1 representa machos e o 2 representa as fêmeas. E aqui a característica de interesse nosso. Por exemplo, eu ganho de peso diário. Então, a gente tem 900, 950, 1.000, 950, 930. Cada animal vai ter o seu ganho de peso diário. E aqui a gente tem o modelo linear para poder explicar e utilizar todas essas características aqui. Então, a gente tem como vantagem pegar a partir de informações do cotidiano, a gente vai ter fichas desses animais. Então, é pegar um animal, o pai, o sexo dele e o que a gente observou. Que isso é feito pelo produtor de maneira de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Então, isso aqui são coisas que o produtor precisa ter de controle. Então, vocês vão observar que isso aqui são informações que a gente tem já que ter esses controles desses índices zootécnicos para o produtor. E aí, a partir disso, vocês podem predizer o valor dos melhores animais. Então, aqui a gente tem essa matriz A. A gente já viu lá na aula de correlação entre os indivíduos. E aí, nessa correlação entre os indivíduos, vocês viram lá no R como é que a gente cria essa matriz A. Então, essa matriz A você já tem conhecimento de como construir ela simplesmente baseado no animal e no pai. Então, você tem as informações do animal e do pai. A única coisa é que vocês não têm informação da mãe. Isso quer dizer o quê? Que a mãe foi utilizada de maneira aleatória. Então, na hora da numeração da mãe, vocês podem utilizar a numeração da mãe, que ainda não foi observada uma mãe para cada indivíduo. E aí vocês vão achar essas relações entre esses indivíduos. Que aí a maior relação que vocês vão ter é relação de meio-irmão. Então, por isso, representado por 0,25. Então, vocês já têm conhecimento para construir essa matriz A. Essa matriz X e essa matriz E, ele é simplesmente, essa matriz X é dos efeitos fixos. Então, se vocês observarem aqui, a gente vai ter de macho e fêmea. Imagine assim, a gente tem aqui macho, o número 1, número 2, número 1, número 2, número 2, número 1, número 1, número 1, número 2, número 2, número 1, número 2. Para representar isso de maneira matricial, imagine que eu tenho aqui o número 1 em cima e o número 2 aqui. Vocês vão lá e olhar, olha, ele faz parte do número 1? Faz. Então, a gente coloca 1. Ele faz parte do número 2? Não, então é 0. A segunda observação lá, ele faz parte do grupo 1? A gente olha aqui, não, ele é do grupo 2. Então, simplesmente, ele aqui está dizendo, é uma matriz de incidência, ele está mostrando de qual grupo o animal faz parte. Então, aqui, imagine que a gente tem o 1 e o 2. Se ele faz parte do grupo 1, a gente vai encontrar 1. Se ele não faz parte do grupo 1, a gente coloca 0. Então, por isso a gente vai ter esses números de 0 e 1. Por isso a gente colocar essa incidência, que é quando a gente tem e não tem, o indivíduo faz parte de qual grupo. Quando a gente vai para essa matriz Z, é a mesma ideia, só que agora a ideia é do indivíduo. Então, por que isso aqui está de maneira a um 1 na diagonal? Porque imagine assim, a gente tem um indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui em cima a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse indivíduo aqui, essa primeira observação é de qual indivíduo? Do indivíduo 1. Então, ele vai estar na linha 1, coluna 1. A segunda observação é de qual indivíduo? O indivíduo 2.
Então, quando a gente olhar, ele é do indivíduo, ou esse primeiro aqui é do indivíduo 2? Não, é do 1. Então, a gente vai e coloca o índice 1. Então, todo o resto ele vai ser 0. A segunda observação é do indivíduo 1? Não, então é 0. É do indivíduo 2? É, então coloca 1. É do indivíduo 3? Não, então é 0, 0, 0, 0 até terminar todos eles. Por isso, quando a gente coloca o 1 com o 1, o animal 1 com o animal 1, é a observação dele, coloca o 1. Quando eu pego a observação do animal 1, aqui esse segundo momento é do animal 1? Não. É do animal 1? Não. Do animal 2? Não. 3, 4, 5, até animal 12? Não. Por isso 0. Então esse 1 está simplesmente mostrando a incidência na matriz Z para os animais. A diferença da X e da Z é que a X é para efeito fixo e a Z é para os efeitos aleatórios. No nosso caso, o efeito de animal. E esse vetor Y? Então vocês podem ver que ele tem esse tio aqui ó, no Y, quer dizer que ele é um vetor. Ele é o vetor das minhas observações. Então como é que a gente monta isso? É simplesmente criar de acordo aqui do animal. Então, tem que ser o animal 1 do pai K, do sexo 1, a observação dele. Então, tem que ser certinho nessa ordem. Então, esse 900 aqui é o animal do sexo 1, observação do animal 1, e aqui é a observação dele. Então, esse 950 ele vai ser do sexo 2, o animal 2, 950 que é o dele. Esse 1000 é o animal do sexo 1, é o terceiro animal, e a observação dele é 1000. E assim para cada um deles. Por isso que tem que estar de maneira ordenada. Bom, outra coisa que a gente tem é o cálculo desses componentes de variância. Então, esses componentes de variância, a gente pode utilizar uma função para poder calcular esse componente de variância. Seja aquele componente de variância aditivo, como também o componente de variância residual. Nesse caso de vocês, ele é dado. Mas nas metodologias mais atuais, isso não é dado. A gente estima isso por meio de um modelo ou por meio de outra metodologia. Então, a gente joga, por exemplo, num método que a gente pode chamar o método da máxima verossimilhança, e aí o método calcula o componente de variância e a gente coloca esses valores nessas equações de modelo misto. E eles começam a se comunicar. Tiro os resultados da equação de modelo misto, levo para o método da máxima verossimilhança, a saída do método da máxima verossimilhança coloca a saída para as equações de modelos mistos. E aí o que a gente chama de método iterativo. A cada iteração, a gente começa a corrigir e aí a melhorar essas predições, até o ponto de parada. Então, dependendo do método que a gente está utilizando, a gente pode ter um ponto de parada para poder estimar cada um dos parâmetros desse modelo. Bom, então essa é a matriz G. Então, se a gente olhar lá naquelas equações lá, a gente precisa de matriz X, R, Z, G, Y, e o diferencial aqui para calcular o G, a gente precisa do B. Então, se vocês olharem ali, a gente já viu a A, já vimos a X, já vimos a Z, já vimos a Y, e agora a gente vai calcular a G. A G nada mais é do que a gente pegar o A, multiplicar pelo componente de variância aditivo, que é aquele sigma 2A. Então, eu vou pegar esse sigma 2A que a gente olhou ali, 6.750, e multiplicar pela matriz. Então, é simplesmente pegar um escalar e multiplicar por uma matriz. Isso também, vocês viram isso em álgebra linear. Depois, a gente vai fazer a mesma coisa com a matriz R. Essa matriz R é uma identidade pelo número de animais, nesse caso aqui. Então, a matriz de identidade é o quê? É a matriz que na diagonal dela tudo é 1. Qual é a dimensão dessa matriz R? É a dimensão pelo número de animais que a gente tem, pelo número de observações que a gente tem. Então, é uma matriz identidade, nesse caso aqui de dimensão 12, multiplicado pelo componente de variância residual, que foi aquele que eu dei para vocês, que é 8.250. E aí, resolvendo aquelas equações de maneira bem simples, que é x transposto multiplicado por R inverso multiplicado por x normal menos x transposto multiplicado por R inverso, que multiplica a z. Aí depois a gente vai pegar z transposto, que multiplica por R inverso, z mais a matriz G inversa. Essa matriz inversa, a gente depois vai ver lá no R como é que calcula essa matriz inversa. É muito simples, é uma função. Então aqui é simplesmente matemática matricial. Somar, multiplicar, subtrair e dividir essas matrizes. Então é nada diferente do que vocês viram em álgebra linear. Então é bem simples, só que agora a gente vai ter um número de matrizes, uma continha.
O que pode ser feito, para facilitar, eu recomendo, é fazer por partes. Então, faz essa primeira parte, faz essa segunda parte, faz a terceira parte, faz a quarta parte. Aí, inverte isso tudo, ó, o resultado é invertido. Tem esse menos aqui é de inversa. E aí faz a mesma coisa com a outra parte. Faz primeiro essa primeira parte, depois a segunda parte, depois a terceira parte. E ao final faz a multiplicação das duas. Parece ser algo muito grande, mas depois vocês vão vendo, quando vocês dividirem cada uma das partes, fica uma coisa muito pequenininha. Então você pode chamar isso aqui de, sei lá, P1, P2, P3, cada parte. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. E aí depois resolver, ao final vocês vão ter um vetor com dois elementos, que vai ser a média do sexo 1 e a média do sexo 2. Então, os machos têm, em média, o ganho de peso diário de 907 gramas. Então, aproximadamente 908 gramas. E as fêmeas, a gente vai ter, em média, 881 gramas,451. Então, mais ou menos 881,5. E aí, tendo essa saída de B, a gente volta, a gente vai lá na de G, então a gente pega aqui na de G, usa o valor de B, e aí calcula o vetor de valores genéticos. Então, o legal disso daí é que, ao final, o vetor G vai ser o vetor de G1 até G12, que no nosso caso a gente tem 12 animais, e o valor genético daquele animal. Então, o que seria o valor genético? Então, dentro da população que, por exemplo, o indivíduo G1 faz parte, então, o G1 faz parte de qual população? A gente volta lá na nossa tabelinha. Olha, ele faz parte da população de machos. O animal 2 faz parte da população de fêmeas. Então, dentro dos machos, a gente pode pegar que esse G1 está somando 5 gramas. Dentro das fêmeas, ó, o animal 2, ou seja, esse G2, esse animal está 34 acima da média. O G3 está 43 acima da sua média. O G4, 29 acima da sua média. Então, por exemplo, o animal G6 ele está abaixo da sua população em 18. O animal G8 está 31. O animal G9 está a menos 78. Então, a gente vai ter, para cada um dos indivíduos, o menor valor que a gente vai ter. Então, resumindo, o que a gente vai ter na nossa população ao final do BLAP? Ora, eu tenho a média dos machos, 907, a média das fêmeas, 881, e o animal que eu tenho o maior potencial genético, então comparando para ganho genético, para ganho de peso, o animal que tem o maior valor genético é o animal 3. Então a gente volta aqui, ordena e vê aqui, ó, que o animal 3 tem 43. Então, dentre a minha população, esse animal que tem o maior potencial genético para ganho médio diário. Enquanto o animal 9 é o pior animal, é o que vai ter menos 78. Então, nesse caso aqui, para o ganho genético, se a minha ideia é aumentar o meu ganho genético, o animal 9 não pode ser colocado lá entre os primeiros animais a serem acasalados. Esse animal tem que ser eliminado. É claro, gente, que depende da característica. Às vezes a característica é idade ao primeiro parto, ou a característica é idade ao primeiro parto. Ou é não, falei a mesma característica. Então, se eu quiser reduzir o número de dias, eu pego aquele que tem um maior valor negativo, ou seja, está reduzindo o número de dias, é um animal mais precoce. Se eu estiver falando de consumo alimentar residual, eu quero um animal mais eficiente. E aí, para cada uma das características, a gente vai ter uma ordenação daquela característica. Então, vocês não podem esquecer do valor que vocês querem, se é o maior valor ou o menor valor daquela característica. E aí, como a gente tem que cada indivíduo ele é feito metade de pai, metade da mãe, a diferença esperada da progênie, que é o que a gente tem para cada um dos indivíduos, por exemplo, esse animal 3, eu tenho que a diferença esperada para o filho dele é que tenha, em média, 21,86 ou 21,855 ou 21,9 gramas a mais de ganho de peso diário em relação à sua outra população. Então, esse animal, o seu filho, vai ter, em média, 21,8 gramas a mais, ou 21 ou 22 gramas a mais. Então, em média, os filhos vão ter. Então, o legal dessa metodologia é
tenho animais que não foram observados, posso ter mãe, filho, tio, todo o parentesco dentro da metodologia e ainda, ao final, ordenar e selecionar os melhores animais e ainda eliminando e corrigindo para os efeitos fixos, independente da população que ele está. É claro, gente, todos eles têm que estar praticamente na mesma realidade. A gente pode generalizar para outras? Sim, mas a gente não pode esquecer que o fenótipo ele é feito do genótipo mais o ambiente, mais a interação genótipo-ambiente. Então, isso vocês não podem esquecer. Então, essa aula de hoje, ela é simplesmente para a gente resumir tudo que a gente viu ao longo das outras aulas. Então, é imaginar desde o ganho genético, a variável quantitativa, a distribuição normal, entender o que é uma média, entender se a gente vai utilizar a ferramenta endogamia, os cruzamentos que a gente viu, e utilizar tudo para quê? Para que eu maximize o meu ganho genético, que ao final eu vou ter uma diferença esperada da minha progênie superior a outra população. Então, eu estou maximizando o ganho daquela característica. Então, isso é o resumo do melhoramento animal na hora de planejar. Eu vou ter de maneira mais acurada, de maneira mais verossímil, de maneira mais confiável a diferença esperada na minha progênie. E aí o reflexo disso vai ser lá no mercado, quando eu tiver uma maior escala na minha produção, eu vender animais superiores geneticamente. Então isso a gente tem como vantagem. Então o planejamento é sempre focando no mercado das nossas características. Beleza?